comentário sobre o capítulo 9 do livro O Capital para Educadores. O título deste capítulo é um neba. Sob o capitalismo prevalece o trabalho livre. É um neba porque não é bem assim. E seria estranho se não fosse. Porque sob o capitalismo não é possível haver o trabalho livre. Nós vimos que o conceito de liberdade, vocês podem consultar lá no próprio glossário, o verbete liberdade, o conceito de liberdade envolve a propriedade de transcender a natureza. A liberdade é algo que só o homem consegue produzir. Exercendo a sua vontade, transcende as leis naturais e estabelece condições a partir da sua vontade. Ora, o capitalismo é regido por leis naturais e não por leis humanas produzidas pela humanidade para o bem viver de todos. A lei que rege o capitalismo é a lei do mais forte, é a lei da selva. O capital detém as condições objetivas de vida e impõe para os oprimidos, para os trabalhadores, que eles terão condições de ter acesso a essas condições objetivas de vida apenas sob as condições do capital. Quer dizer, na medida em que você vai, trabalha e acrescenta valor que é apropriado pelo capital. Então não há liberdade, há imposição, há dominação. Liberdade seria se o trabalhador exercesse a sua condição de homem livre, no sentido de, pelo trabalho, crescer diante da natureza, transcender a necessidade natural. Nesse sentido, ele, com propriedade dos meios de produção, em outras palavras, tendo acesso às condições objetivas de vida, ele transformaria esse natural, transformaria os meios os objetos de trabalho por meio dos instrumentos de produção e plasmaria um produto. E esse produto seria dele. Quando ele faz assim, o fato de você estar, como trabalhador, despendendo a sua energia humana, aplicando essa energia humana num objeto, você está como se fazendo com que esse objeto, ao transformar-se em produto, seja uma extensão de si mesmo. Quando vem alguém e corta, se apropria do seu produto, como faz o capital, como fazem todos os modos de produção em que existe a propriedade dos meios de produção e o trabalho é feito para atender o interesse desses proprietários, quando isso acontece há uma cisão. Essa é a verdadeira alienação do trabalho. O capital não, o capital diz que você é livre, porque você pode escolher o seu empregador. Na verdade, você é livre para escolher o seu opressor. O trabalho livre é quando o trabalhador é autônomo, quando ele tem autonomia para escolher o que quer fazer. O motivo do seu trabalho é o próprio produto. Eu dei para vocês no capítulo um exemplo do bolo. O bolo que você faz em casa para você, contando com os meios de produção, o motivo pelo qual você trabalha e que lhe dá prazer e que lhe faz com que o trabalho não seja forçado, é o próprio produto que você vai utilizar e que não vai se separar de você. No trabalho capitalista, não. O que te motiva não é produzir alguma coisa, não é aquele produto. Tanto que você pode ir numa empresa ou na outra, você pouco importa qual empresa você vai, dentro da profissão e da sua especialidade. O que importa é o quanto você vai ganhar. Então, o salário é um prêmio de consolação. Você não trabalha querendo... produzindo por meio do trabalho a sua própria libertação das necessidades naturais. Não, você simplesmente trabalha para o patrão. Você ganha um prêmio de consolação pelo seu sacrifício. A segunda coisa que o capital, que os poderosos, na verdade, não só o capital, todos os poderosos nos modos de produções opressores anteriores, gostam de fazer os trabalhadores acreditarem que se o trabalho é penoso, é uma coisa natural, é assim mesmo. Trabalhar é duro, trabalhar é penoso, mas nós temos que trabalhar e vencer. Né? Haja vista o próprio mito judaico-cristão da criação do mundo. Né? Um Deus malvado castigou Adão, né?
Só pode ser um Deus muito reacionário, muito sem vergonha, que vai castigar o Adão simplesmente porque o Adão, como representante da humanidade toda, estava procurando a árvore da sabedoria, estava procurando saber mais, estava procurando transcender a natureza e se apropriar do mundo. Tá? E o castigo que ele dá, o trabalho vai ser penoso. Daqui por diante você vai ser castigado e o trabalho vai ser penoso. Na verdade, os poderosos querem que os oprimidos acreditem que o trabalho é forçado por natureza ou pela vontade de Deus, não por imposição dos proprietários dos meios de produção. É isso que nós temos que ter presente quando pensamos no processo de trabalho e no seu caráter forçado. O trabalho capitalista é um trabalho forçado. O trabalho livre imporia que a primeira barreira que tem que se buscar, a primeira condição para que os trabalhadores não sejam oprimidos, que eles tenham acesso franco aos meios de produção, onde está escrito que os tantos poderosos que já nasceram ricos, que são herdeiros de criminosos, de assaltantes, de piratas, de reis, de nobres, etc., eles têm direito. Onde está escrito que os grandes proprietários de terra têm direito, porque os bandeirantes, que são considerados uns heróis, quando a história mostra que eram verdadeiros facínoras, criminosos que matavam índios e se apoderavam de uma terra que não era deles, os grandes proprietários de terra são esses herdeiros. Não fazem nada. Quem fazem são aquelas pessoas que trabalham, porque não têm condições de ter acesso a isso que foi usurpado pelos grandes proprietários dos meios de produção. Essa é que é a verdade. Isso que nós temos que superar. Construir isso não é simplesmente dizer você é comunista, só pensa em super avaliar e fazer com que cresça o poder do Estado. Não. O que se precisa para que todos tenham acesso aos meios de produção é que o governo da sociedade, que as leis que regem as relações de uma sociedade sejam leis que levem em conta o interesse de todos. E que não alguns, porque nasceram ricos ou porque tiveram pais ricos, simplesmente se apoderam e fazem deles alguma coisa que a natureza nos deixou. Nós precisamos superar essa dificuldade. Assim nós podemos ter um trabalho livre. Um trabalho livre que vai impedir que exista pobre, que exista miséria, que exista desgraça social. Isso não é simplesmente um discurso bonito. Isso é um discurso possível na medida em que nós levamos em conta em como, sob o capitalismo, o trabalho não é livre. Ele tem uma aparência de liberdade, como todos os outros tiveram. Por isso que precisam ainda da ideologia. Eu preciso de um Deus poderoso que seja o culpado pela pobreza. Existe um destino que seja culpado pela pobreza e pela miséria. Quando nós sabemos que a pobreza e a miséria é resultado de leis sociais que não levam em conta o interesse da humanidade como um todo, como vimos no capítulo anterior. Não levam em conta essa universalidade da humanidade, pensando apenas em alguns poucos poderosos, que vêm dizer na nossa frente que o trabalho no capitalismo é livre, porque você pode escolher ser empregado de um ou empregado de outro, sem deixar transparecer aquilo que a teoria científica do valor nos possibilita, que é ver em que medida esse trabalho é, na verdade, o realizador da usurpação pelos proprietários do capital, do esforço, do suor, de tudo aquilo que o trabalhador faz para produzir riqueza. Essa é a verdade da economia. É isso que nós precisamos fazer. Isso não é demagogia nenhuma, isso é simplesmente ciência. Por que está errado? Por que essa conversa? Vamos continuar acreditando que existe um Deus tão sacana que faz isso e que trabalha apenas para os poderosos? Ou vamos pensar que nós temos condições de superar a situação que está e construir uma sociedade melhor? Esse é o recado que eu gostaria de dar sobre esse 9º capítulo, mostrando que, sob o capitalismo, o trabalho não é livre. Será livre
numa sociedade verdadeiramente comunista.